Indicador, você pergunta. Meu nome é Alexandre Grimer, eu sou aposentado há pouco tempo também. Na verdade, se a gente disse aqui, eu sou responsável pela parte de assessoria parlamentar da ANAP, mas não é bem assim. Na verdade, eu estou ajudando o Amaral informalmente, nem sou funcionário da ANAP, e tem lá um responsável, muito competente, Ricardo Savoy. Essa área de assessoria parlamentar é da presença do Amaral. Depois da tarde, se quiser, explica melhor para vocês. Mas eu nem sou funcionário da ANAP. Então, bom, de qualquer forma, o que eu queria dizer é o seguinte, que esse trabalho que a gente faz é um trabalho de formiga, né? Às vezes anima, né? Um faz um estudo técnico, o outro vai falar com o parlamentar, parece que não surte efeito, mas surte. Muitas vezes o formigueiro derruba uma casa, né? Os senhores sabem muito bem disso. E principalmente no Banco do Brasil, o nível técnico, cultural, principalmente os mais antigos, é excepcional. Toda reunião que eu vou, eu aprendo, né? E muitos desses colegas aposentados já ocuparam cargos importantes no Executivo, no Legislativo e até no Judiciário. Há 15 dias eu estava na Belém, uma padaria aqui, estava o Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu fui dar os parabéns a ele pelo comportamento dele. Eu disse, quem é o senhor? Eu disse, não sou bajulador não, eu trabalho na Justiça. Estou dando os parabéns, mas eu sou aposentado do Banco do Brasil. Ele, eu fui do Banco do Brasil antes de ser juiz, me orgulho muito disso numa escola. Ele me falou isso. Então, quer dizer, seria até uma pessoa com quem a gente pode falar de ajuda, né? Porque ele tem um respeito assim, pelo banco, pelo funcionalismo. Então, muitos desses colegas conhecem gente aí que trabalha no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, e quem tiver esses contatos, puder passar para o Amaral, não para mim, para o Amaral, ligar lá para a ANAP, porque isso surte efeito. Por exemplo, foi devido ao contato da Isa, do Rui Brito, e do próprio Amaral também, de outros colegas, do outro colega que foi embora, que se conseguiu falar com o superintendente da Previc, né, o chefe da Previc, o José Maria Rabelo, que é colega aposentado do banco. E se conseguiu, com essa conversa, adiar um pouco a decisão, né, Isa? Você poderia até falar melhor sobre isso. Também foi através do Aldo, eu acho que já saiu também, o Aldo que esteve aqui, ele e a esposa dele estavam aí, que foi uma coisa informal. O Aldo nem trabalha na ANAB, mas ele estava lá com o Amaral, amigo do Amaral, ligou para um amigo dele, que conhece o Paulo Bauer, o chefe do gabinete, e a gente conseguiu ir lá. Eu fui lá também nessa reunião. E foi muito importante. Importante por quê? Por essa ideia de ele, o Paulo Bauer, é PSDB, é empresário, mas ele tem uma simpatia muito grande pelo banco, pelos funcionários do banco. Quando ele era garoto, o pai dele disse, tinha uma pequena empresa, disse, você vai cuidar da parte dos bancos aí, se vira. Nem explicou ele como é que era. Ele foi meio perdido, assim, o primeiro banco que ele entrou foi o Banco do Brasil. Quando ele está lá meio perdido, veio um funcionário, está perdido, aí que foi, meu pai pediu para eu cuidar desses tipos, não sei o que. O funcionário sentou com ele, abriu a pasta, esses tipos que você paga ali, você paga no outro banco. E esse trabalho de formiga é importantíssimo, né? E o Paulo Bauer deu essa sugestão de que a gente faça uma frente parlamentar que se defenda o sistema de previdência privada, complementar. Por quê? Porque a ideia, por exemplo, a Dilma agora defendeu e lançou o governo o Fundo de Pensão dos Funcionários Públicos. Ora, se você está lançando uma ideia que é importante, né, para o equilíbrio das contas públicas, né, do orçamento do país, e começa a fazer besteira na regulamentação dos fundos que já existem, né, não respeita direitos, você vai queimar a ideia. Né? Os funcionários que já estão com o pé atrás vão começar não, eu nem vou entrar nesse fundo, o que é isso? Fazer greve contra o fundo. Então a ideia, essa ideia de defender amplamente o sistema de previdência complementar é uma coisa que cola.
né? Cola, inclusive, com outras autoridades. Elas ficam, realmente, se fizer besteira aqui, eu vou... Um minuto, né? Então, isso, eu só queria dizer isso, quer dizer, o nível cultural intelectual dos funcionários, a gente tem que aproveitar isso. Eu estou vendo aqui a colega que nós trabalhamos juntos, né? Ela é doutora em economia, professora da UNB, e assim, outros colegas, né? Tem muitos colegas de alto nível no banco, que vão trabalhar no banco. Se puderem contribuir com esses contatos, liguem lá para o Amaral. Conheço um deputado, conheço uma pessoa que trabalha no Ministério da Fazenda, liguem para lá. Acho que esse é um trabalho que a gente pode fazer, concentrar talvez lá, né? Porque acho que a maioria das entidades não tem assessoria parlamentar. Então, é isso, tá? Fica essa sugestão, tá? Prática. Você falou do Ministério da Fazenda. Eu trabalhei lá há 18 anos. Qual é o... Rui, és tu? É para a tua vez? Você está sendo chamado para falar? Se conhece alguém... Eu já passou para você. Não, depois a gente conversa pessoalmente, também para não... Rui Brito. Ainda porque eu conheço, não preciso ver quem é. Colegas, alguns colegas que falaram aqui sugeriram para que nós pudéssemos escolher algum resultado objetivo dessa reunião, que nós procurássemos apontar algumas linhas de solução que se assemelhassem a um programa, para que nós nos comprometêssemos com esse programa e pudéssemos desenvolver uma atuação mais objetiva do que temos feito até hoje. Eu estive refletindo que, efetivamente, para que essa reunião possa produzir o resultado esperado, nós deveremos sair daqui com algumas linhas de ação mais ou menos definidas para que todos os que participam desta reunião possam atuar na mesma direção, evitando-se a dispersão de escola. Me ocorreu, então, que poderia apresentar algumas sugestões aqui, não uma programação, não um programa. A elaboração do programa demandaria a realização de estudos, demandaria tempo, discussão, etc. Tal, para que chegasse a esse ponto. Mas, apresentando algumas linhas de sugestões para que nós começássemos, então, a desenvolver um trabalho mais objetivo, por parte de todos, mesmo por parte daqueles que têm um pensamento diferente. Eu, por exemplo, eu tenho trabalhado e trabalho nesse particular, Previdência Social e Previdência Complementar, há mais de 50 anos. Colhi alguma experiência sobre esse assunto e tenho uma preocupação de caráter social e coloco aí uma ideologia. Eu atuo nesse particular vendo mais além do nosso plano de benefício, vendo uma programação de caráter social que se encontra hoje ameaçada no mundo, não apenas no Brasil, em decorrência da crise internacional, e que seguramente nos afetará. Eu tenho uma preocupação porque o nosso plano de benefícios tem um ponto central de flexão quando ele começou a desabar e a ser desmontado, que tem seguido nesse desiderado praticamente sem nenhum retorno. O sistema de proteção social nosso, que já foi modelado, que poderia ser copiado em qualquer país envolvido no mundo, começou a naufragar em 1996, quando se fez o primeiro acordo para alterar o Estatuto da CACI. Era um sistema onde, de um lado, o banco, como empregador, nos prestava assistência médico-hospitalar de forma espetacular, assistência médico-hospitalar de caráter preventivo. E como empregador também, ele nos prestava
esse sistema de previdência social. Ele havia assumido esse sistema que foi criado por nós, fomos nós, os funcionários, que criamos a antiga Caixa de Previdência. Já nos anos 80, os dirigentes do banco começaram a considerar CACI e Previ como penduricários, que precisavam o banco se descartar deles. E em 1996 se deu o primeiro passo nesse sentido, para desmontar esse sistema com o acordo do Banco do Brasil, CACI, e transformou a CACI de um verdadeiro departamento do banco em uma empresa de mercado e exonerou o banco da responsabilidade de nos prestar assistência médica hospitalar. Esse acordo foi lesivo aos nossos interesses, mas foi apresentado à comunidade de funcionários do Banco do Brasil como uma conquista histórica. A primeira consequência é que o banco fechou o MEDIC, aquele departamento todo, demitiu médicos, demitiu enfermeiros, demitiu funcionários, fez uma economia de milhões e milhões de reais, e a Previ, a CACI, começou a piorar, e hoje não é nem uma caricatura do que era em 1996. O segundo passo foi dado com o acordo do Banco do Brasil Previ. Não, mas eu não quero falar mais uma vez. Que também inaugurou a era que eu chamo de capitalização do banco com dinheiro da Previ. Eu diria mais adequadamente, não da Previ, mas do nosso plano de benefício. Porque a Previ é uma ficção jurídica que não tem nem capital. Ela simplesmente administra o nosso dinheiro através dos planos de benefício. Com o acordo de 1996, que era de benefícios definidos, o banco encerrou o nosso plano, que era o único que existia, e criou o outro plano, que é o plano 2, de contribuição definida. A diferença que existe entre o primeiro plano, o nosso, e o atual, o plano 2, é que no plano 1 de benefícios definidos, o patrocinador tem uma responsabilidade solitária pela cobertura de qualquer déficit operacional. E no plano 2 de contribuição definida, o benefício e a sua atualização depende da performance ostentada pelo plano. E aí há uma esperteza de um lado, parte do banco, quando fez isso, com a cumplicidade daqueles que concordaram celebrar aquele acordo. Por quê? Porque permitiram que o banco, ao se exonerar da responsabilidade com o plano de benefício definido, passasse a lutar pelo controle do poder no novo sistema que foi criado. E aquele acordo de 1997 criou um sistema de gestão compartilhada que eu considero nocivo aos nossos interesses. É ultrapassado e promíscuo, e aqui ficaria a primeira sugestão. Aquele modelo de gestão compartilhada, que é bastante ultrapassado, leva as partes, nós e o nosso empregador, a participarem da administração e da fiscalização. Ou seja, na fiscalização, vão fiscalizar os atos que praticaram como administradores. E por isso não funciona. Nós participamos ao lado do Banco do Brasil como administradores e como fiscalizadores. É um sistema promíscuo. E o banco detém o poder protagônico na gestão da Previ. Nós, com a nossa participação, apenas servimos para homologar e legitimar as decisões adotadas pelo Banco do Brasil na gestão do nosso plano de benefício. A primeira sugestão que eu faria para que nós estudássemos, debruçássemos sobre ele, seria através da apresentação de um projeto de lei, porque eu dou muita importância a uma atuação política no âmbito do Congresso Nacional, porque é a única área onde nós poderemos obter alguma coisa.
com muito mais rapidez do que através da decisão da Justiça, o que não significa dizer que não devamos apelar também para a decisão judicial. Nós estudamos a apresentação de um projeto de lei que modifique o sistema de gestão compartilhada da Previ, esse modelo que está aí, que é promíscuo e ultrapassado, por um outro modelo de segregação de funções, onde uma parte administraria e a outra parte fiscalizaria. Porque administração e fiscalização são extremamente importantes entre si. Mas se uma das partes simplesmente não participa da gestão, ela vai fiscalizar com muito mais eficácia, com muito mais rigor e com muito mais eficiência. Esse sistema, que eu chamo promíscuo, estimula uma disputa pelo poder e tem servido a interesses de grupos sindicais, porque eles querem atuar na administração porque ele dá poder, influência, capacidade de favorecer este ou aquele grupo. E nós somos prejudicados. Então, o primeiro passo seria nesse sentido, que aparentemente não provocaria nenhum tipo de reação ou de oposição em sentido contrário. Mas escolheríamos de preferência parlamentares da área da situação para apresentarmos um projeto dessa natureza, segregando funções, em que uma das partes fiscalizaria e outra parte administraria. E acabaríamos com essa disputa de poder. Deixa eu pedir para você, depois do almoço, continuar com as propostas. Você já falou 10 minutos, senão todo mundo aqui vai me pegar lá fora. Isso. Bem. Agora é a Neuza. Deixa eu parar para o segundo turno também. Você quer ficar para o segundo turno também? Então, depois da Neuza seria o Gilberto. Não? Você? Não, depois. Ah, você quer perguntar? Não, agora? Não, é agora. Você tem 5 minutos, que é o tempo do almoço. Tudo bem. Eu queria falar, colocar assim rápido. Eu fiz umas anotações aqui, que eu anoto tudo. Desde o circular da Previ, já estou aqui com 16 páginas. Não lembro. Não está fazendo nada? Não lembro. Mas, para não me perder, falaram aqui, eu não vou falar de eleições aqui, que é uma coisa muito complexa, que levaria algum tempo. Né? Inclusive o colega falou, acho que foi o Oswaldo, né? Isso. E falou sobre a palavra isenção. Não existe isenção de eleições. Tá? Não existe. Todo mundo tem. Quem não tem partido não tem isenção porque tem os seus interesses lá. E quem tem partido não tem isenção por causa do partido. Então, as duas nomes que você citou aqui não são assim isentos como você acha que são. Primeiro, a Cecília está aqui presente, ela motivou uma representação em face da Previ, porque o colega ali, o Biel, tinha aparecido como, embora a ANAB não tenha oficialmente participado das eleições, mas ele apareceu lá como apoiador de uma das chapas. Então não existe essa questão que se você quiser formar uma comissão sobre eleições, é uma coisa muito complicada. Tá? Cada um tem o seu interesse. Eu estou vendo que a gente tem que se ater muito na realidade para ações concretas e efetivas. Nós temos um conflito de interesses muito grande em vários pontos. Primeiro, nós temos o governo, nós temos o parlamento e nós temos os participantes assistidos. E temos o judiciário também. Então a gente tem que ver o seguinte, qual é o enfoque aqui? Nós vamos no enfoque. No governo nós já vimos que não adianta, porque é o governo que edita as normas. Nós não vamos conversar com o governo se ele tem os interesses, foi ele que editou essas normas que nos prejudicam. O parlamento, tudo bem se tenta, mas eu vejo um projeto lá no parlamento, com aquele do Chico lá do Rio de Janeiro, que está 2 anos dormindo lá. Eu achei muita graça outro dia, quando houve um seminário em Goiânia, e me disseram que vieram, que quem apresentou um projeto, ia apresentar um projeto para derrubar, de certo modo, a 26, era o Benzoini. Então eu achei muito estranho. Eu digo, acho que o negócio está mudado aí, porque apresentar um projeto para derrubar a 26, que a 26 é interesse do governo, então vê como as coisas são complicadas. Né? Existe o parlamento, você tem uma maioria coligada com o governo, mesmo partidos que não são peteiros, são coligados, eles têm os interesses deles, eles têm cargos nos ministérios. Então, aí vai lá, procura que não seja do governo.
Aí, na hora da votação, eles vão ganhar, esses que não são do governo, vão ganhar nas votações dos projetos? Então, é uma pergunta. E o judiciário, tudo bem, alega-se que é mais lento. Então, eu quero saber qual o enfoque, então. É um enfoque misto, em que você vai, já viu que o governo está descartado. Aí você tem o parlamento e tem o participante. Nós vemos aqui pessoas, parlamentares aqui, que já foi noticiado aqui, e que não são do governo, mas também ficam botando o corpo fora, entendeu? Porque não querem se comprometer, entendeu? Outras anotações aqui, falou-se aqui da ação em 1996, acho que foi o Rui, quando se fez acordo para alterar o sistema da CACI. Acontece que a FBB tem uma ação sobre isso. É uma ação até que foi ganha na primeira instância, mas está em minha iniciativa. Hein? Sim, você tem os créditos também. Como eu coloquei crédito aqui, eu trouxe aqui o jornalzinho da FBB, em que nós entramos com ação, que o doutor Wagner também sabe disso, entramos com ação, um mandado de segurança com relação a... E o doutor Wagner falou, olha, é complicado, porque realmente é complicado. Você vai entrar agora, o que é que existe no CNPC? Existe projeto, existe minuta. Então, como é que o juiz vai dizer, olha, eu vou tomar uma decisão em cima de uma minuta? Porque o CNPC vai dizer, não, mas aí não está certo que vai ser isso. Um minuto não vai certo que vai ser isso. Então, eu queria levar essa complicação. O Rui também falou, aliás, eu coloquei o crédito no nosso jornal, o crédito nas duas propostas concretas que nós fizemos, que é manter o compromisso, dos compromissos assumidos, inclusive na área contratual, como é que ele vai se retirar, se inclusive o contrato 97, que ele prometeu a se responsabilizar até o último do pré-67. Como é que vai ser feito isso? Tem que garantir isso antes de sair. E não meter a mão nas reservas. Porque, inclusive, está se colocando a novidade nessa minuta da reserva de contingência, que nunca se ousou, nem a resolução 26 ousou tocar na reserva de contingência. A reserva de contingência é a garantia de um plano, principalmente como a Previ, que tem 63% em renda variável, entendeu? Então, nós fizemos isso e está lá agora. É mais um efeito assim moral, porque para dizer para eles, o CNPC, que olha, nós estamos dispostos a ir à justiça. E eu soube aqui que já foi interpelado o CNPC para dar explicações sobre esse projeto. Então, isso que nós estamos fazendo, entendeu? Terminando, de pé. E o Rui também colocamos crédito do Rui, que forneceu muito material para nós fazermos esse mandado de segurança. E, finalmente, uma observação sobre o Rui, que diz que a Previ e a CACI são penduricários. Eu acho que a CACI é um penduricário. Se ele pudesse se livrar da CACI, seria ótimo. Agora, a Previ é um penduricário de ouro. Por enquanto, é um penduricário dourado. Brinco de ouro da princesa. Só que não foi como ele falou, né? Então, de modo geral, é isso aí. Tá. Gente, vamos almoçar, voltamos às 14h30. A sala vai ficar trancada. Se vocês quiserem deixar alguma coisa aí, pode, viu? Então, depois desse confesso todo, né, você me perdoe de ter gastado essa palavra. Estava escrita pela ordem a Neuza Regine. Por gentileza, Neuza. Então, eu tive uma experiência no banco, no departamento jurídico, e eu tenho visto as coisas mudando, as leis mudando muito rapidamente atualmente. Então, na minha concepção hoje, eu acho que a gente vive num quase ditadura, assim, porque na verdade o governo quer uma lei, ele faz aquela lei e ele passa por cima das leis e é o governo que manda. Então, juridicamente, nós temos condições de enfrentar essa resolução de retirada de patrocinadora. Eu não analisei profundamente como que ela está escrita, mas ela é totalmente ilegal, inconstitucional. Tem várias questões de direito aí, a questão da Basileia, do balanço que está irregular, da Previ que não pode legislar, um monte de coisa. Sim, essa é uma frente que nós podemos lutar.
Mas eu acho que a maior frente que nós temos que fazer no governo é força política. Então, o nosso colega do sindicato estava falando ali e eu estava muito interessada. O colega do sindicato é esse? Não é do sindicato, não ele vai brigar com você. Nunca fui. Nunca fui, mas ele estava falando assim. Não, isso é sindicalista nada. Ela tem um discurso. Então, Oposição sindical brasileira. então, assim, vamos falar de sindicato. É porque ele foi interrompido, eu não entendi direito o que ele estava falando. Mas por que os aposentados não são filiados ao sindicato? Essa é a pergunta que eu faço. Porque nós temos, se nós tivéssemos poder de voto nos sindicatos, nós poderíamos eleger dirigentes dos sindicatos e nós poderíamos colocar a Previ na pauta. Então, fazer uma greve. Porque se a Previ vai ser, vamos dizer, o governo pretende tirar dinheiro da Previ, isso vai atingir também os funcionários da ativa. Então, por que eles não fazem uma greve? Por que a gente não entra numa greve? Porque nós temos que fazer movimento, na minha opinião, também fazer movimento político. Porque as nossas associações estão fazendo um movimento político relevante. Mas eu acho que o sindicato seria uma força muito importante que nós não estamos usando, né? Porque no regime democrático, né, existe governo, existe empresa, existe sindicato. Porque se eu for bater sozinha lá no banco, na porta do banco, o que o banco vai fazer? Vai chamar a polícia e vai me mandar para casa, né? Então, mas se eu for lá com o sindicato, com as minhas associações, com todo mundo, o banco vai ter que ouvir, né? Então, é só uma outra coisa também que eu gostaria, que eu vejo, é a questão das subjetividades, né? E do nosso dever de objetividade. Porque eu vejo quando há eleições, por exemplo, como houve a última para Previ, houveram várias chapas. E as esquerdas começam a brigar entre si, se atacando. Porque eu não gosto do sujeito, o sujeito é feio, o sujeito E aí vem um monte de calúnia, de difamação, diz que o cara fez isso, fez aquilo, fez governo com demônio, não sei mais o quê. Então, assim, sai do objetivo, né, que é você ter candidatos um perfil para nos defender na Previ. Então, se nós fôssemos, se nós tivermos essas conversas mais vezes, quem sabe a gente possa chegar a um consenso nas esquerdas de terem só uma chapa para enfrentar a chapa do governo. Por quê? No meu entender, a chapa da Contrafut que venceu, né, e se elegeu, era a chapa que o banco queria que ganhasse, que o governo queria que ganhasse. Então, nós todos poderíamos ter nos unido e o voto das esquerdas, nós poderíamos ter elegido, nós poderíamos ter gente lá lutando mais por nós. Então, é a nossa objetividade para acabar com essa subjetividade, que eu acho que é terrível e está acabando por nós mesmos. Nós estamos nos detonando, nos destruindo, acabando com a nossa credibilidade. Né? Querida, parabéns. O detalhe é se nós vamos ter a oportunidade de ter outros encontros assim, antes da dissolução da TV. Desculpa, não sou alarmista, não. Mas a gente podia. Não, só uma parte. Em cima disso que vocês falaram, a gente podia, Isa, criar um grupo de discussão na internet, que é super fácil de criar. Pelo menos a gente, né, vamos fazer o seguinte. Tentar manter Vamos terminar essa chama, né? E a gente continuar discutindo, entendeu? Esse grupo aqui. Vamos fazer o seguinte. Nós temos até as 18 horas. Vamos colocar assim, um tempo para essa colocação de cada pessoa, né? Várias pessoas falaram, quase todos falaram. Em seguida nós vamos apresentar uma proposta do Ebenezer, né? Que ele já vem, assim, já programou para isso.
E depois nós vamos entrar nessa parte do que fazer, como fazer e quem vai fazer o quê. Tá? Pode ser assim? Pode ser um acordo entre a gente. Quem está inscrito agora é Luiz Tal. De novo? De novo, o Rui Brito não terminou. De novo isso. O Rui Brito não terminou a fala dele. Não terminei. Tá. Então vamos. Eu queria soltar duas. Pode voltar para o Rui Brito. Pode votar? Pode. Uma boa e uma ruim. Começa com a ruim. Não, a ruim é a seguinte: CVM já deu multa ao seu novo presidente. Quer dizer, Como é que é? eu posso hoje, antes da CVM deu multa. Como é que era, Ronaldo? CVM já deu multa ao seu novo presidente. Quer dizer, o novo presidente já foi multado antes da CVM, mas o Mani procurou já. A outra notícia boa. Lula. Em decisão inédita, CVM aplica a multa de 20 milhões de reais para quem fez serviço errado no fundo de pensão dos funcionários da companhia de água do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma péssima. E essa aqui, acho que essa aqui é O Luiz Dalto gentilmente cedeu a vez ao Rui. E o Rui tem razão, porque eu cacei a palavra dele. Então, com as minhas escusas, Rui, pode voltar. E o fim da meada, eu sei, você estava falando sobre a gestão da Previ, a divisão de poderes. Obrigado, Ita. Não, eu queria apresentar ideias de linhas de ação para que nós discutíssemos aqui e saíssemos com algum resultado prático dessa reunião. Porque se nós ficarmos apenas aqui, blá, 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 e não produziríamos resultado nenhum. Eu não estou com uma ideia original, eu apenas estou pegando carona nas propostas que foram feitas por aqui. Vários colegas que se pronunciaram falaram disso. Parece que você foi o primeiro, na necessidade de nós sairmos daqui, pelo menos com uma pista, com algumas ideias para uma ação concreta. Porque o que tem a vida até agora são atividades espaço. Faz-se uma coisa, faz-se outra, mas nada solução de continuidade. E o resultado é que nós estamos perdendo tempo enquanto o outro lado está agindo programadamente, inclusive com suporte governamental. Eu estava conversando ainda há pouco aqui, que eu não acredito ainda, sou como São Tomé, eu gosto de ver as coisas, eu não acredito ainda que efetivamente essa política de capitalizar o Banco do Brasil com o dinheiro da Previ tinha se transformado em uma política de Estado. Esta é a aparência. Por quê? Porque foi iniciado no governo FHC, continuou no governo Lula e se mantém no governo atual. Então seria uma política de Estado, mas é a aparência, na minha opinião. Porque isso é resultado de um trabalho muito bem articulado, feito pelo Banco do Brasil, com o apoio de uma burocracia sindical parasitária, que se apoletou nos postos de representação da Previ, que já não são mais bancários e que se aposentam sempre com salários integrais. Você sabe que a aposentadoria concedida pela Previ é indireta. Fato que tem levado o Banco do Brasil a mentir nos processos nos tribunais, porque o Banco do Brasil, a Previ utiliza um redutor no seu plano de benefícios para a concessão do complemento de aposentadoria. Esse redutor são os 30 anos de contribuição. Mas o valor do benefício não é apurado com base nos 30 anos, e sim nas 36 últimas contribuições vertidas pelo associado antes da sua aposentadoria. Pois bem, o Banco do Brasil, ao conceder o BERT, negou esse benefício aos que se aposentaram antes de 30 anos. Quando entraram na justiça, você sabe, por incrível que pareça, o Banco do Brasil, os advogados do Banco do Brasil e da Previ apresentaram uma alegação que foi acolhida pelos tribunais. Eles alegaram o seguinte, que isso é uma alegação oficial, eu tive em mãos esse processo porque eu trabalho de verificar. Eles alegaram o seguinte, o BERT foi criado para corrigir uma distorção, porque a Previ só conta para efeito da concessão do complemento os 30 anos de contribuição, de sorte que aqueles que continuaram trabalhando além dos 30 anos
verteram contribuições sem nenhum benefício, sem nenhum retorno. E foi por isso que foi criado o BERT. E os tribunais estão apoiando. Renda certa. A renda certa, Por isso é que foi criado a renda certa. E os tribunais estão apoiando esse assunto. Pois bem, observem que aqueles caras que fizeram o acordo de 97 com o Banco do Brasil, à época, não tinham nenhum cargo de confiança no banco, não eram comissionários. Bertolini era funcionário sem nenhuma comissão. Sérgio Rosa era presidente da Contraficute, liberado para isso. José Pimentel era presidente do Sindicato de Bancário do Ceará. Paulo Bernardo era presidente do Sindicato de Bancário de Londrina. Guxiquem era presidente do Sindicato de Bancário de São Paulo. Sacerron era diretor do Sindicato de Bancário de São Paulo. Pois bem, esse pessoal negociou secretamente o acordo de 1997. Nós não sabíamos de nada. Tomamos conhecimento quando o banco publicou um fato relevante. Eles pularam no meio do terreiro e disseram: é uma grande conquista, uma conquista histórica do funcionalismo do Banco do Brasil. E o que aconteceu na sequência? Todos eles foram acionados pelo Banco do Brasil. Pimentel foi eleito deputado federal pelo Ceará. Paulo Bernardo foi eleito deputado federal pelo Paraná. Berzoini eleito deputado federal por São Paulo. Sérgio Rosa foi feito presidente da Previ. Sacerron foi para a diretoria da Previ. Nunca mais voltaram ao banco para trabalhar. Uma verdadeira burocracia sindical parasitária. Pois é esse pessoal que dá a impressão de que atua em função de uma política de governo que faz tudo isso. É por isso que eu disse no trabalho que escrevi, disse que com aquele acordo se inaugurou a era de capitalização do Banco do Brasil com o dinheiro da Previ. E fica a impressão de que é uma política de governo. Pode ser que seja, mas eu gostaria de testar isso. E é por isso que eu tenho defendido que nós deveremos procurar apoio junto a algum parlamentar da base do governo, porque eu só acredito que seja efetivamente uma política de governo depois que eu falar com o presidente da República. Eu não acredito que um presidente da República saiba de uma barbaridade dessa. Por que eu não acredito? Porque eu fiz um levantamento, que está aí nas mãos de vocês, e o patrimônio líquido do Banco do Brasil, por esse levantamento que é incompleto e não incorpora todas aquelas apropriações indevidas das reservas da Previ, no balanço do Banco do Brasil de 2011, aparece um patrimônio líquido total de 53 bilhões. O que o Banco do Brasil levou da Previ é mais de 53 bilhões, aproximadamente 56 bilhões de reais. Ou seja, se você vai analisar, o patrimônio líquido do Banco do Brasil foi todo constituído com dinheiro da Previ. O que significa isto? Significa que o Banco do Brasil é pessimamente administrado. Por quê? Porque se não fosse o dinheiro da Previ, o Banco do Brasil já teria ido para o buraco. E se eu sou presidente da República e o presidente de um banco dessa natureza chega comigo e me mostra o balanço, eu vou analisar e verifico que para ter resultado ele precisa estar sangrando o fundo que patrocina, eu demitiria esse cara. E ainda mais porque é um aspecto ideológico. Aqui no Brasil, as chamadas correntes de esquerda são de natureza de inspiração estatizante. E por isso aqui é que o chamado neoliberalismo sempre combate as empresas estatais. E se eu sou de uma tendência de esquerda, e eles dizem que são de esquerda, para manter uma empresa estatal, eu tenho que manter uma empresa estatal que seja bem administrada, porque se ela é mal administrada, esses incompetentes que estão administrando essa empresa, eles estão trabalhando contra a minha ideologia. Por quê? Porque a empresa precisa ser rentável, e não é. Os fatos estão demonstrando que isso é assim. Então eu preciso ver, junto à presidência da República, num contato de perto, se é efetivamente uma política de Estado. Porque se for uma política de Estado, é uma vergonha, é um desastre. Mas nós precisamos fazer isso. Mas é uma vergonha. Mas é uma vergonha, um desastre, porque ela sabe sim, tá? Ela sabe, o Gilberto Carvalho sabe, ela sabe de tudo. Mas eu acho que sabe superficialmente. Eu quero pagar para ver. E por isso eu acho o seguinte, eu tenho trabalhado, por isso me convenci da importância do trabalho junto ao Parlamento, que é o poder mais aberto. E a gente sempre encontra oportunidade lá de falar com o parlamentar das diversas tendências e de sugerir que também incluíssemos para nosso exame como uma parte
do nosso programa de ação uma atuação junto ao parlamento. Por quê? Porque a gente consegue alguma coisa no parlamento. Tem o poder mais aberto às nossas reivindicações hoje do que qualquer um outro. O executivo está difícil. No judiciário há uma onda de corrupção que o Banco do Brasil está corrompendo mesmo. Há poucos meses saiu aí na imprensa, foi até aquele Hélio Gaspari quem deu uma repercussão muito grande, saiu na CBN e tudo mais, um comentário a respeito de um campeonato nacional promovido pela ANAMAR, que é a Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas, realizado em Porto de Galinhas, em Pernambuco, patrocinado pelo Banco do Brasil e pela Previ. E o Banco do Brasil divulgou uma nota confirmando que trata-se de uma clientela especial que interessa ao Banco do Brasil manter. Mas esse ano passado foi em Campo Grande, retrasado, isso é quase todo ano esse. Pois bem, então, nós precisaríamos ter uma atuação permanente e articulada junto ao Parlamento. Na época em que eu atuei lá, junto com a Isa, não tínhamos nenhum apoio, mas o outro lado sim tinha apoio. E aconteceu um fato extremamente interessante. Nós conseguimos falar com o deputado federal, que era do PSDB, o prefeito atual do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e depois de fornecermos elementos e dados para ele, ele entrou com o pedido da realização de uma audiência pública para debater o assunto Previ entre nós e o presidente da Previ, que era o Sérgio Rosa. No dia da audiência pública, nós fomos lá para a Câmara, chegamos lá, tudo combinado. Daqui a pouco chega o Sérgio Rosa. Quando ele me viu e eu com a Isa, ele saiu rapidamente e voltou 5 minutos depois, acompanhado de que Isa? Deputado Berzoini. Chamou o presidente da comissão. Na época era ministro da Previdência, Berzoini. Era ministro da Previdência. Conversaram com o presidente da comissão, daqui a pouco o Berzoini e o Sérgio Rosa saíram da comissão e o cara chegou para o outro e disse, olha, não há jeito de fazer a audiência, ela fica adiada, e adiada até hoje. Quando nós conseguimos, com a senadora Heloísa Helena, encaminhou um pedido de informações ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, ao Ministério da Previdência Social, ela fez um discurso no Senado, no dia seguinte estava o pessoal, Sacegões, o pessoal todinho estava lá fornecendo documentos contra nós. A senadora Ana Júlia, que era senadora do PT do Pará, entrou com o pedido, deu um parecer rigorosamente contrário, um parecer surrealista, e o negócio morreu. Então, por isso eu estou convencido. Naquela ocasião só havia uma assessoria parlamentar que funcionava lá, era a da ANAB, mas a ANAB naquele tempo era contrária a nós, atuava contra a gente. Eu acredito, se as associações se cotizarem e mantiverem, com gente nossa que vive aqui, o Norte é um deles, e temos outros colegas, temos a FAB BDF, aqui temos a ANAB hoje, e nos cotizarmos, teremos condições de manter o lobby atuando aqui permanentemente, que é outra coisa para uma atuação mais séria. Então teríamos uma assessoria parlamentar atuando em caráter permanente, nós teríamos a necessidade de encaminhar projetos de lei, com aquele projeto que eu estava sugerindo aqui, gostaria que fosse examinado, de se estabelecer um novo modelo de gestão compartilhada que evitasse essa disputa que existe por aí. Nós poderíamos entrar também, seria outro trabalho, nós temos alguns companheiros que formam uma base chamada de oposição sindical. Esses companheiros precisam de apoio. Não têm recebido muito apoio e muita compreensão. Às vezes nós temos sido acusados de sermos radicais, etc. e tal, porque nós temos procurado dar certos apoios a esses grupos. Né? Nós temos também alguns colegas de movimento sindical que são porra loucas. Né? Então, por assim não haja dúvida nenhuma, nós temos aí aquele partido PSTU, eles querem ver o mar pegar fogo para comer peixe frito, mas temos muitos outros colegas que são bastante atuantes, e o movimento sindical precisa de sangue novo. Eu nunca vi
do movimento sindical nessa situação que ele se encontra hoje. Aquilo que eu chamo de burocracia sindical parasitária é um fato concreto. O atual diretor eleito da Previ é nosso representante e foi comissionado pelo banco. É uma coisa incrível. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É um cargo de AT, não sei o quê, da administração. P6. Então nós somos representados por um comissionado do banco, o preposto do banco. Precisamos jogar sangue novo. Não deveremos ter complexo nesse particular com o movimento sindical. Eu acho que poderíamos pegar esses companheiros do chamado grupo de oposição sindical e apoiá-los para termos uma atuação mais presente, porque efetivamente nós precisamos desse apoio sindical. Nós estamos perdendo tempo. Esse grupamento parasitário tem apoio na maioria dos funcionários da Ativa, que são do Plano 2. Eles participam votando em problemas que não tem nada a ver com eles, são problemas exclusivamente nossos. Eu acho que isso aí é uma necessidade de chegarmos lá. E aí... Dá para ter um terceiro tempo daqui a pouco. Terceiro tempo, Mas o dele vai ser... mais em glória possível. Pelo menos seriam 3 linhas de ação que nós poderíamos discutir aqui para ver se transformamos a nossa atuação num trabalho mais orientado, mais voltado para coisas efetivamente. E no trabalho no parlamento nós teríamos a oportunidade de rediscutir essa questão de fundos de pensão. Olha, eu tenho me debruçado com isso e fico alarmado. Temos a lei número 108, que é absolutamente inconstitucional, está aí. Nós poderíamos, no trabalho junto ao parlamento, fornecer subsídios para revogar essa lei. O Conselho Nacional de Empresas Estatais é um algo rigorosamente inócuo e contrário aos nossos interesses. Qualquer parecer que se solicite lá do Departamento Nacional das Empresas Estatais é contra nós, a favor do Banco do Brasil. O CAD, já foi o CAD. É o CAD.